Maricá Sport News, primeiro canal 100% dedicado à saúde, beleza, bem-estar, tudo que é coisa boa na cidade de Maricá. Aqui é o local de você dar o play. Eu estou hoje aqui, mais uma vez, na Pousada Maricá, das minhas amigas aí, Cristiane Castro e Viviane Castro, na área de convivência para gravar esse podcast especial, um podcast que traz para a gente um sentido diferente, uma ótica muito mais profunda e natural da nossa vida, da nossa convivência com a nossa saúde. De que forma a gente pode melhorar, transformar e tratar aquilo que não está bem, de certo modo, no nosso corpo. E para isso eu trouxe um dos nossos principais anunciantes aí, o anunciante aqui no Maricá Sport News também vira notícia, ele também vira entrevistado. E eu estou hoje aqui com o André Pereira. Ele trabalha com iridologia em Maricá, florais e auriculoterapia. Tudo bom, André? Tudo bom, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você, viu? André aceitou o nosso convite aqui e veio falar um pouco com a gente sobre essas terapias que ele domina tão bem, tá? André, você é membro de uma federação, correto? Fala pra gente que federação é essa, pra galera começar a te conhecer. Isso, é a Federação Nacional dos Terapeutas, né? Conhecido como a FENAT, que ele justamente ajuda o trabalho dos terapeutas, tem projeto em câmeras para poder agregar, né, na saúde, para agregar assim, uma qualidade de vida melhor a todas as pessoas, porque hoje algumas áreas de terapia não é registrado na OMS, por exemplo, né? Boa. Então, essa federação, ela briga com isso pra gente. Então a gente não tem muito trabalho para essas questões, eles fazem esse trabalho e a gente se apoia mutuamente aí. E é importante você ter uma federação, acho que não só para a tua área, terapia, né? Mas para todos os profissionais, é importante as federações, as uniões, as associações, desde que sejam associações e federações sérias, porque ela luta pelo profissional, né? Ela luta pelo profissional e ela luta pela função do profissional, né? pela ciência do profissional, porque ela não deixa debandar. Acredito que a federação faça isso também, né? Isso, exatamente. Tanto que, por exemplo, assim, promove congressos, divulga, sabe? Por exemplo, a gente vai falar hoje da iridologia, né? Que é uma das áreas que eu trabalho e muitas pessoas não conhecem, Sim. Sabe? Então, ajuda em tudo isso, não só para a gente, mas acaba ajudando a população em geral. Entendeu? Sim. Porque é uma ajuda mútua realmente para todo mundo com uma qualidade melhor. Tá, a gente vai falar de iridologia. A galera escuta mais na rua falar de floral e aurículo. Isso. Quando você vê na rua, você passa uma pessoa toda cheia de esparadrapos na orelha, a gente acha assim, nossa, que diferente, mas as pessoas já sabem o que é. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. O floral também, a pessoa já identifica, é alguma coisa com flor. Isso aí. Agora, iridologia, quando eu falo, vou entrevistar o André, que ele trabalha com iridologia, a pessoa para até para soletrar. É verdade. Para poder entender o que é iridologia. Não é? Isso é muito comum. A iridologia, então, está dentro, não vamos falar dela ainda não, peraí. Mas ela está dentro das terapias, da federação, não é isso? Exatamente. É uma dessas áreas aí, que até como muitas pessoas conhecem, né? Que o olho é o espelho da gente, né? Da nossa alma, né? Então, pra gente ver como é algo realmente importante, trazendo como está o nosso corpo. Esse texto aí, essa frase aí que você citou, né? Que os olhos são o espelho da alma, né? Isso é uma frase mais do que clássica, né? Ela é uma frase aí praticamente que mesozoica, né? Porque ela é antiga. Isso, ela está dentro das culturas do Antigo Oriente Próximo, né? Que são as culturas bíblicas, as culturas do Egito. Essas culturas elas já trabalhavam com a ideia de observar os olhos. Eu estou te falando como pesquisador que eu sou, a galera do Maricá Sport News. Muitos sabem aí que eu sou historiador por profissão acadêmica, e por ser professor, né, de história, eu já estudei muito sobre isso aí, vendo aí no passado clássico, né, e antigo, as pessoas observando os olhos das pessoas, não é isso? Tem sentido, então, né? Tem, exatamente. A gente vai falar até um pouco mais, né? A gente vai falar um pouco aí sobre a origem da iridologia. A gente vai ver que lá no grego antigo, né? Eles já encontravam alguns rabiscos lá, mostrando que eles realmente ajudavam na saúde através dos olhos. Interessante. Então a gente vê que é real mesmo, né? E antigo.
Agora, vamos conhecer o André. André Pereira. André é casado, não é isso? Casado, só 6 anos. Pra 6 anos casado. Isso. Aí você tem um número cabalístico aí, porque 6 meses também você teve. É verdade. 6 anos de casado, mas 6 meses você passou por uma situação bem complicada com a tua esposa, que você já me contou em off, que foi um pouco da situação que te levou para as terapias. Isso. Então vamos conhecer um pouco do André nesse período aí recém-casado. Fala um pouco pra gente. Exato. Então, 6 meses depois que nós casamos, né? E minha esposa de repente adoeceu. Manda um abraço. Qual é o nome da esposa? Bruna Pereira. Bruna Pereira. Aproveitando Bruna. Então, Isso. Morena, te amo. Você mora sempre no fundo do meu coração. Quer dizer, no meu pulmão, como eu falo, né? Porque diz que o coração é traiçoeiro, né? O pulmão a gente respira o tempo todo, então tá sempre lembrando. Boa. Declaração especial. Declaração de amor especial pulmonar aqui. Isso. Do André. Isso aí. Aí fala, como é que foi? Aí o que aconteceu? Infelizmente ela começou a adoecer. Tipo, a gente morava no segundo andar de um prédio, né? No apartamento. E aí ela parou no meio da sala e não conseguia nem falar direito. Aí eu liguei para um amigo, foi lá em casa, pegou a gente de carro, fomos pro hospital e daí começou. Foram 2 anos, através de vários médicos, público, particular. Caramba, bastante tempo então, hein? Muito remédio e não resolvia. Sabe, ela começou a engordar por causa de alguns remédios, em especial a base de corticoide, né? Começou a inchar bastante. Consequentemente nisso veio caindo também um pouco de depressão. E aí sabe quando a gente tá naquele desespero, já não sabe mais o que fazer e a gente faz de tudo? Aí você perde esperança, você busca tudo quanto é solução possível para resolver o teu problema. Exato. E aí eu ouvi falar em iridologia. Nessa época nós morávamos em Campos de Goytacazes, né? Ali no norte do Rio, lá no finalzinho. E aí a gente ouviu falar nessa área, só que em Cabo Frio. Aí uma amiga nossa trouxe a minha esposa, porque eu não pude vir porque eu estava no trabalho, né? Trabalhava nessa época numa loja. E aí ali ele identificou que ela estava com problema no sistema nervoso central e escoliose na coluna. E aí ele passou vários florais, tratamento para ela. A gente passou o cartão ali e começou a fazer o tratamento. E mais ao mesmo tempo a gente pegou e foi uma medicina tradicional novamente, né, para tentar rever aquilo ali de forma mais específica. E ela começou a ter resultados positivos. Ela começou a se recuperar melhor, voltar a ter alegria, voltar a ter mais forças. E nisso eu vi assim, poxa, é legal. Só que lá em Cabo Frio, ele vinha de São Paulo, não estava aí sempre, era caro. Eu não tenho condições mais de continuar fazendo esse tratamento. E aí o que a gente decidiu? Eu vou estudar. Eu vou estudar para poder cuidar de você, cuidar dela, da minha esposa. Que rapaz, eu pensei que era uma entrevista somente de terapias, mas é uma entrevista de amor. O cara é apaixonado pela esposa mesmo. Ah, isso com certeza. Que bom, que bonito, cara. Me sinto muito feliz de poder estar te entrevistando e você falar disso, cara. Poxa, legal. Prossegue, legal. Então, talvez até agregando que, tipo assim, eu saía de Campos para vir estudar no Rio, né? Então eu saía de lá de madrugada para chegar aqui, voltava no outro dia para poder estar no trabalho. Sim. Aí teve um período que consegui fazer um arranjo no trabalho de ficar um pouco mais tempo, até para economizar recursos, né? Mas enfim, aí conforme eu fui estudando, fui me aprofundando, eu fui vendo que eu não só podia ajudar a minha esposa, como também outras pessoas. Que como os olhos, ele realmente reflete a nossa saúde, o nosso ser físico, mental, emocional, e como é eficaz. Eu vi isso por experiência própria, e aí nisso eu vi que era possível, eu fui me aprofundando, e hoje eu tenho aí essa área como uma profissão, não só ajudando a minha esposa, mas também ajudando outras pessoas num tratamento natural e eficaz, que é o mais importante de tudo. Sim, e você buscou a iridologia e junto com ela veio floral? Veio os florais, né? Porque assim, a iridologia, ela identifica, ela não trata nada, né? Ela é uma identificação de como nós estamos. Já os florais, ele é tratamento. Sabe, a gente fala muito que tudo é energia, né? O nosso corpo é uma energia. Por exemplo, o coração tá batendo, ele tem uma vibração. Sim. Assim como todos os órgãos e toda a gente. Todas elas estão em movimento o tempo Isso, exato. Só que aí, o nosso meio de vida, as decisões que a gente toma, o ambiente que a gente vive, às vezes muda essas características. Há uma quebra de sintonia, né? Isso, perfeitamente. E aí os florais vêm de uma modo natural, trazendo essa sintonia novamente, esse reequilíbrio. Entendeu? Então, de forma naturalmente, ele vem trazendo para as células qual é a função correta dela, não daquela alteração que ela começou a ter. Sim. Porque até, de forma bem breve, a gente sabe, né? A gente estuda isso na escola, que quando a célula se multiplica, ela replica a última, que às vezes já está defeituosa, não a primeira, que era certinha, boa, né? Então ela vai sempre mudando para ruim.
porque ela começou a ficar ruim. Então o floral, ela ajuda a trazer aquela essência boa novamente. Também trazendo para o nosso organismo, olha, a sua função é essa é a sua frequência, essa é a sua energia. Então vem trabalhando a gente de dentro para fora. E vem trazendo assim esses resultados positivos. Cara, que legal. E você está falando uma coisa que essa questão de replicar, a célula replicar a última que estava, vamos dizer assim, com defeito. Sim. Ela vai replicando o defeito adiante, né? Perfeito. E a gente, na nossa vida, cara, também é assim, né? A gente precisa estar em harmonia, em sincronia, para que cada vez que a gente possa ter contato com alguém, com a nossa família, com o nosso trabalho, a gente possa estar replicando sintonia. Isso, e não distorção. Exatamente. Eu tô entrando já na onda de você já, hein? Esperto mesmo, é isso que é estudioso. Né? Tá vendo? Muito bom. A auriculoterapia entra em que momento também, né, no curso? Você fez um pacotão, existe um... dá pra fazer os 3 juntos ou você tem que ir devagarzinho? Como é que é? Isso, assim, ó, eu fiz junto a iridologia e o floral. Porque, como eu disse assim, a iridologia identifica. Então você tem que fazer um tratamento junto. Aí eu fiz o primeiro floral. Ah, entendi. Um carrega o outro, né? Isso, exatamente. Porque só identificar não é interessante porque você não trata. Sim. Você só sabe. Então eu comecei a tratar com os florais. E aí depois que eu dominei essas 2 técnicas, eu agreguei a auriculoterapia. Entendeu? Porque ela já vem através da orelha, né? Como você já mencionou, que a gente vê ali os esparadrapos na orelha de algumas pessoas. É esparadrapo que chama? Tem o esparadrapo e tem o micropólen também. Né? Tá. Porque já é anti-alergênico, então não dá alergia a ninguém. O esparadrapo, às vezes, algumas pessoas causam alergia, mas ambos são eficazes, né? De forma geral, usa-se semente de mostarda, né? Para poder fazer essa estimulação. E aí, a nossa orelha é mapeada com todo o nosso organismo, né? Então, a gente faz ali a anamnese, né? Para conhecer como está a pessoa. E aí a gente vai colocar a semente justamente naquele ponto que vai refletir. Então, a pessoa vai estar sempre apertando, então vai estar modulando e ajudando o seu organismo também nessa recuperação. O floral, você fala um pouquinho só mais do floral para a gente entender um pouquinho mais essa questão qualquer flor do jardim, a gente está aqui, ó. Eu gosto de fazer umas perguntas bem comuns, sim, porque a galera que está ouvindo, de repente, mas eu posso pegar uma flor rosa? Como é que é esse floral? Esse floral é a flor que você colhe, você compra isso em algum lugar, você que passa essa receita na farmácia de homeopatia, como é que é o floral? Isso, então... Desculpa, porque a auriculoterapia você vai lá no local, lá no teu consultório, e você coloca lá. Perfeito. Mas o floral, como é que é? Isso, o floral ele vem justamente das flores mesmo, né? Não é à toa esse nome, ele vem da essência das flores. Um dos primeiros estudos dos florais usava apenas 6 essências, né? E aí com o passar dos anos foi melhorando, né? Tem conhecido hoje o floral de Bach, floral de Saint-Germain e o floral quântico, né? Que eu pessoalmente trabalho hoje mais com floral quântico. Okay. Qual é a diferença em especial desses outros dos três, né? É que o quântico, além da essência das flores, ele trabalha também com óleos elementos, né? Que são aqueles metais da tabela periódica, né? Sim, que na escola muitos de nós não gostamos muito, né? E ele trabalha também junto com raízes, ou seja, ele pode agregar mais de 16 essências. O floral, o de Bach, por exemplo, ele trabalha só com 6 essências. Então, no quântico, a gente vê que a gente tem mais agregado. A gente agrega mais, na verdade, no caso, né? Então, ajuda mais numa recuperação mais rápida e mais favorável para a saúde como um todo, né? Num corpo energético completo. Tá, agora você tá falando isso aí, tá vindo algumas coisas na minha mente aqui, rapaz, tudo fora do script, porque vocês aí em casa estão só ouvindo a entrevista, eu tenho um papel aqui cheio de perguntas para ele, mas veio uma pergunta aqui fora. A gente já vai entrar na iridologia, que eu quero te perguntar mais sobre isso. Mas a gente tem vivido, eu acho que isso cabe também, uma era, um momento do mundo, da sociedade mundial, por aqueles que despertam, tá? Por aqueles que têm se despertado, para uma consciência ambiental mundial, para uma consciência de desmatamento, agora tem a questão das sacolas plásticas, que não pode, que gera grande discussão também, porque não é só a sacola também, tem os produtos que são vendidos dentro de plásticos, até a fralda, rapaz, esses dias me disseram que a fralda, então são 600 anos para a fralda sumir do ambiente. Então a gente vive hoje uma consciência muito mais ambiental. E você vê, por estar dentro da profissão da terapia, a terapia também como uma tendência natural, mundial. Você enxerga isso? Com certeza, com certeza. Até pensando nesses exemplos que você mesmo citou, né? Eu pude observar até assim, em meios de amigos,
que pessoas hoje já estão procurando evitar o uso de refrigerante utilizando mais suco. O refrigerante eu costumo dizer que é o xixi do capeta. É o xixi do capeta, porque aquilo não tem nada. Exatamente. Não mata a sede, refrigerante não mata a sede. Só é prático de beber, né? Tu abriu ali e bebeu, agora o suco tem que preparar e tal. Justamente, o refrigerante só satisfaz um prazer momentâneo, que é o do açúcar, do pico de açúcar. Exatamente. E pronto, acabou. Depois você bebe um copo pra matar a sede, você vai ter que beber água, porque o refrigerante não mata a sede. E mais de um copo de água, né? Porque você já estragou um pouco ali a saúde com refrigerante. Porque você tem a questão do alcalino do refrigerante, não é isso? Que você, se não me engano, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam aí, tá? Pode descer além aí. Acho que para cada copo de refrigerante você tem que beber 32 de água. Isso, de água boa, tá? De água boa. Porque é água, água poder, boa. Justamente. Água boa. E a água boa hoje também é raro, infelizmente. É raro, né? Então é uma tendência forte que a gente caminhe a cada vez mais para a terapia. Exatamente. É até interessante, até o pessoal de casa aí depois ouvindo, né? Se perguntar assim, o quanto eu me amo, né? Então, quando a gente consegue perceber o quanto a gente se ama, a gente dá mais valor e tem mais força em mudar, às vezes, alguns hábitos. Né? Como você mesmo acabou de mencionar, que é essa questão ambiental. Então, vamos esforçar em usar menos, que vai poluir menos. Né? Então, vai me dar uma qualidade de vida melhor para mim já hoje e para minha geração no futuro. Né? É aquela famosa história, que se a gente muda agora, o nosso futuro vai ser melhor. Então está nas nossas mãos. E nessa questão da terapia, muitas pessoas estão realmente procurando hoje, né? Então, conclua, porque eu já veio outra ideia aqui para te falar. Perfeito. Porque assim, terapia, ela vem pro lado natural, sabe? Então, o lado natural tem uma qualidade melhor pra gente. É melhor pro nosso si, a gente se sente de uma forma mais forte para poder conseguir fazer isso, sabe? E agrega realmente uma verdadeira felicidade, não só aquela questão momentânea, mas é algo interno que a gente consegue levar por um período muito, muito maior. Pessoal, depois vocês não me chamam de Faustão aí não, hein? Pelo amor de Deus, interrompi o rapaz aqui. André, você está falando isso e a gente percebe o seguinte, a terapia, ela envolve muito mais a questão, uma questão sistêmica global do ser humano. Eu entendo, pelo que você está falando e pelo que eu estudo, pelo que eu pesquiso também, quando você não tem a terapia agregada, porque a terapia não é só a ponta do tratamento, ela causa uma mudança de vida em quem opta por terapia. Exatamente, porque é um conjunto completo, né? É que nem assim, que nem a gente estava conversando, de forma geral a gente encara a doença como algo ruim, né? Mas se a gente parar para ver mesmo, em si ela não é ruim. É o nosso corpo dizendo assim, olha, mude seu caminho, porque esse caminho está errado para você. Isso. Então aí entra muita terapia, porque para a gente mudar o nosso caminho, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, sabe? Às vezes até mesmo o ambiente no qual a gente está vivendo. A gente tem que conseguir colocar um baixa naquilo, porque está causando mal a gente, aí o nosso corpo ele sente, e aí expõe através de uma doença. Sim. Entendeu? Só que ela, na verdade, é um alerta. E a terapia ela age como? Ajudando a gente a ver isso e conseguir justamente mudar o rumo da nossa vida. Tá, beleza. Agora, vamos cair dentro da iridologia aqui. Porque é o que o pessoal quer saber. O que é a iridologia? Primeiro, vamos começar do início. Origem. Lá na século XVIII, né, 1830 e alguma coisa, não lembro bem específico, né, falta de 34 por ali, um jovem húngaro, cerca de 11 anos de idade, né, chamado de Peklis, não sei pronunciar muito bem, mas é por aí, ele acidentalmente machucou a pata de uma coruja, né, e aí ele foi cuidar daquela coruja, e ele notou que tinha uma mancha, um sinal escuro no olho dela, na íris dela. É interessante porque a coruja tem aqueles olhos enormes, então... Isso, fácil de perceber, fácil de exatamente. Perceber. E aí nisso que ele foi cuidando, ele foi percebendo que essa mancha foi mudando, e ela foi sumindo, e ficando mais clara, e sumiu. E no decorrer aí no decorrer da vida dele, ele jovem, adulto, se tornou médico, e aí nisso ele começou a associar o tratamento das pessoas observando os olhos. Não é à toa que hoje ele é conhecido como o pai da iridologia moderna, né? Porque, como a gente falou no início, o pessoal grego lá, ele já usava, a clássica, né? Isso, exatamente. Chama clássica aquele período que está anterior à vinda ali, né? O cristianismo, o surgimento do cristianismo. Então a gente tem a ideia, um período para trás, né? Esse período para trás, ele é chamado de período clássico, né? A partir de Jesus para frente, a gente tem aí a ideia de idade medieval, né? Isso, então, no período clássico, a gente já tem pessoas
olhando para os olhos das outras, né? Exatamente. E aí, com o passar dos anos, aí o pessoal foi agregando mais, aprofundando mais os estudos, né, na verdade, fazendo justamente as associações com a área da íris, com o que como a pessoa estava. E aí foi desenvolvidos mapas e esse tratamento viu a eficácia dele. Né? Tanto que hoje nós temos mapas que nos ajudam a orientar. A gente até divide a íris como se fosse um relógio, né? A gente pega lá os ponteiros do 1 ao 12 e a gente tem ali um mapa da íris, mapeando justamente todo o nosso ser, órgãos, e aí as alterações que a gente vai ver, que é o que a gente vê na iridologia, né? A questão de cor, buracos na orelha, linhas, isso tudo vem mostrando justamente as alterações que a gente precisa tratar. Uma coisa bem básica, assim, né? Às vezes a gente tem um amigo que tem os olhos claros, né? E a gente normalmente gosta muito de ver pessoas com olhos claros. Sim, só que, às vezes, assim, você olha que os olhos claros dela parece um sol, sabe? Não sei se você já teve essa oportunidade, Rodrigo, de ver. E aí vê aqueles raios, assim, meio amarelados, alaranjados, e acha isso muito legal. Só que, às vezes, não é tão legal assim, que pode ser justamente um sinal de intoxicação. Entendeu? Então, dá um efeito legal, mas na nossa saúde, aquilo ali já é um sinal que às vezes não é bom pra gente. E aí é onde entra a iridologia em si, que estuda essa coloração, as manchas, as fibras, a diferença das fibras, que vem mostrando justamente como está a saúde da gente. Tá, e como é que você tem algum aparelho, alguma técnica, como é que se descobre isso? Como é que se faz essa análise? Sim, tem o equipamento, né, que quando a pessoa vem até mim, eu tiro a foto da íris da pessoa. Uma foto com uma câmera de alta resolução, seria isso, exato, né? Que é um equipamento com uma lente especial, um equipamento específico, não é chegar com uma máquina fotográfica, tirar a foto. Não. Tem um equipamento específico. Não, equipamento específico, com uma lente específica, com um tipo de LED específico, porque tem que clarear a íris, né? Então ele acopla bem assim no olho, né? E aí vai ficar escuro, e aí o LED, ele justamente clareia para a gente poder ver detalhes. Porque é muito detalhes a íris, né? Então aí depois a gente vai aumentando o zoom para poder ir estudando. E a íris ela é bem legal porque assim, ó, ela mostra o antes, o durante e o depois. Só que deixa um rastro, então. Né? Isso, exatamente. Então a gente bate um papo pra gente ver como está desenvolvido aquilo em você, sabe? Ela até mesmo ajuda a gente a ver o possível debilidade que a gente tem, que a gente pode passar pro nosso filho. Entendeu? E a gente pode meio que controlar isso nele, justamente com algumas mudanças, às vezes até mesmo na alimentação. Então é bem legal. Que bacana. E como é que a pessoa chega até você? Digo assim, não o teu endereço ali, sim, mas que você vai falar daqui a pouco pra gente também, como você falou na live. Mas qual é o momento que a pessoa, cara, vou procurar o André, porque ele trabalha com iridologia. O que desperta nisso hoje ainda? É uma pessoa que é amiga da outra que falou? Como é que a pessoa descobre isso? Como é que você sente as pessoas chegando no teu consultório? Então, como eu estou aqui em Maricá ainda há pouco tempo, né? Então, ainda estou começando a ajudar as pessoas a me conhecer, né? Até essa oportunidade é uma boa para as pessoas até conhecer a área, né? Sim, sim. E a gente tem dois tipos de pessoas. Uma é aquela que quer manter uma boa qualidade de vida. E como a íris, ela mostra como nós estamos, então a gente consegue ver como como a gente pode dizer assim, uma prevenção. Ok, sabe? Bom, então, bom. tipo assim, ó, eu estou bem, mas eu tenho que estar prevenido. Então a gente começa a fazer sempre uma manutenção. Cada uns 3 meses a gente vê para ver se está começando a ter alguma alteração. Porque é uma coisa muito interessante, Rodrigo, porque assim, o nosso corpo, ele é uma forma tão perfeita, mas tão magnífica, que às vezes uma emoção que a gente sente, ela afeta um órgão. E que pode vir afetar a gente fisicamente. Sabe assim, ó, pensa naquela pessoa que tem muita raiva. Que a gente às vezes usa até aquela expressão, você tá enfesado hoje, né? Sim, sim. Isso é por causa do intestino. Sim. Entendeu? Enfesado vem de fezes. Exatamente, entendeu? Então a gente já vê que tem ali, ó, o aparelho intestinal dela já não funciona bem. Entendeu? Então a gente consegue identificar aquilo. Então, não é que a pessoa, ela é assim, mas é por causa de como está o intestino dela. Então a gente já começa a tratar aquilo, obviamente, que a qualidade daquela pessoa, até de socializar com outras, vai melhorar. Cara, que impressionante. Então a gente já vê aí uma manutenção, né? E tem outro tipo também, que é o que aconteceu comigo, né? A pessoa já está mal, já está ruim, e por mais que faça o tratamento tradicional, às vezes não consegue ter um resultado esperado, ou já está no tratamento há muito tempo,
precisamos dele, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar isso bem claro. Sim, claro. A ideia da terapia não é tirar... anular. Não. Nunca. Ele é muito importante. Devemos continuar com o tratamento. Mas ajuda a gente a ter uma recuperação maior também. Porque assim como aconteceu comigo, a Iris ela identifica a principal causa, que foi o que aconteceu com a minha esposa. Ela tinha vários problemas, mas a causa principal estava no sistema nervoso central. Então a gente cuidou do principal, obviamente todos os outros efeitos ela foi gradativamente sendo eliminados. Então a gente consegue fazer isso também através do tratamento pela iridologia. É legal, porque o que você está dizendo é o seguinte, até bem pouco tempo atrás, as pessoas, quando sentiam alguma coisa, iam procurar um médico. Sim. E aí o médico identificava através de exames e passava os remédios, né, para a pessoa ficar boa. Mas nunca, dificilmente você tinha um médico que pensava de forma natural global. Geralmente é a função, especialmente falando de SUS, né? Sim. Com aquelas filas absurdas. O cara chegou, olhou o exame, passou o remédio, pronto, vai para casa e depois volta. Se voltar para uma avaliação. Né? Então, na realidade, o que a gente sente com as terapias é aquilo que você está dizendo aqui, a identificação, o tratamento, mas principalmente conforme você falou da prevenção, ou seja, a prevenção já engloba uma mudança de qualidade de vida. Exato. Então não é só você ir, fazer um exame, comprar um remédio, tomar e acabou. Não, cada vez mais com essa vida nova que o mundo exige da gente, porque tratamos mal o mundo e o mundo acaba ficando meio que inóspito e complicado da gente viver, a gente acaba tendo que mudar de uma forma global. Então o que eu acho interessante, que eu te convidei com o maior prazer para poder bater esse papo, é justamente essa consciência holística, esse entendimento mais abrangente do ser humano, o seu papel com cuidado do seu corpo e o seu papel com cuidado com a natureza ao redor. Isso, exatamente. E se encaixa a terapia, e o que o André faz hoje aqui em Maricá é justamente isso, é trazer essa sintonia, né, André? Isso, exatamente. Aí eu lembro mais uma vez que a gente falou ainda há pouco, né? O amor que a gente tem pela gente em primeiro lugar, né? Isso. Porque quando a gente realmente se ama, a gente muda. E a gente consegue mostrar que a gente ama as pessoas com quem a gente realmente diz que ama. Porque não adianta a gente dizer para a esposa ou para o filho, eu te amo, se a gente não cuida da gente, porque a gente vai adoecer e não vai conseguir cuidar deles. E vai deixar eles para quem? Exatamente. Para outra pessoa que menos se ama ainda? Isso, exatamente. Então esse é o conceito, vamos dizer assim, principal. Então a gente se cuidar, se prevenir, a gente vai mostrar o valor que a gente dá pra gente, consequentemente a gente vai estar valorizando as pessoas em nossa volta. E como você falou, a gente vai estar mudando o nosso hábito de vida através de alimentação, de atividades e até mesmo de não poluir o meio ambiente, que traz um efeito realmente muito negativo para todos nós. Sim. Galera, muito bom. André, sensacional, cara, bater esse papo contigo aqui. A gente vai conversar mais vezes. A gente já está terminando o nosso horário aí, nosso tempo. Eu quero só que tu fale agora, cara. Quem quer te encontrar, rede social, endereço físico, WhatsApp, Telegram, o que você tiver aí, agora é a hora de você fazer o teu merchan aí, por favor. Opa, beleza. Então, aqui em Maricá, eu atendo aqui num local bem fácil, né? Em frente à Praça Orlando de Barros, no Shopping Maricá. Ali atualmente na sala 204, né? Tem o meu WhatsApp, que é o DDD 21 98932 3289. Um número até fácil de gravar, né? 98932 3289, de frente para trás. E no Facebook é Terapeuta André Pereira. Você me encontra lá. E eu também atendo ali em Macaé, no Sol e Mar. E estamos procurando atender também Campos, que algumas pessoas já estão procurando a área lá. E futuramente também a gente vai estar aqui em Niterói. Então, uma das coisas que eu percebi que a pessoa quer cuidar de si às vezes, mas às vezes não consegue sair de casa para vir, sabe? Então eu estou tentando estar também um pouco mais perto. Então se você é aqui de Maricá, estou aqui bem no centro, né? Bem perto de você. Então às vezes a gente vem no centro para fazer várias coisas, a gente pode dar um pulinho aqui em frente à Praça Orlando de Barros, que vai ser um prazer ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor, para você não só usufruir a vida, mas curtir melhor a sua família. Beleza, André. Galera, eu gostei, hein? Achei sensacional. Com muito prazer, com muita alegria que eu recebi o André Pereira aqui, terapeuta. E eu quero pedir para você, se você gostou, mete o dedo aí no compartilhar, manda pra galera, manda pra todo mundo. Agradecer você aí pela tua audiência, por confiar na nossa mídia. E é isso, André. Obrigado, tá, meu nobre? Forte abraço para você. Para você também, um abração aí para todos de casa. Até a próxima.
Beleza, galera, Maricá Esporte News, encerrando uma entrevista sensacional com o André Pereira, e até a próxima, nosso próximo podcast. Forte abraço a todo mundo aí.